Olá, turma! Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre carnes. Então, a gente vai falar sobre a composição química, o conceito de carne e também os aspectos que interferem na qualidade da carne, tá? Bom, uma coisa importante quando a gente fala de carne, né? A gente geralmente, comumente na linguagem popular, costuma se referir à palavra carne quando a gente quer falar de carne bovina, né? Mas na verdade, carne vai se referir a a carne de qualquer tipo de espécie animal, tá? E também, falando em espécie animal, existem algumas diferenças de como cada espécie animal é tratado, porque nem todos são direcionados para consumo humano, né? Então, o RISPOA, ele traz 3 classificações de animais, né, de acordo aí com algumas questões que vão ditar, por exemplo, aquelas que são mais comuns, que a gente considera espécies de açougue, as outras que a gente considera animais silvestres e animais exóticos, tá? Então, os animais exóticos, eles vão ser todos os animais pertencentes às espécies de fauna exótica que foram criados em cativeiro, porém a distribuição geográfica desses animais, a origem desses animais, elas não são brasileiras. Então, foram animais que foram introduzidos pelo homem de outros países no Brasil, tá? Seja esse animal terrestre ou seja esse animal aquático. E aí, então, esse animal teve aí a sua criação e a sua domesticação, digamos assim, aqui no Brasil, tá? Então, são animais que não são nativos, porém foram introduzidos pelo homem. E aí a gente tem os animais silvestres, que são os animais pertencentes à fauna silvestre, nativa, migratória, seja aquático ou terrestre. Ou seja, são animais que possuem sua vida nativa no Brasil, são animais que são do Brasil, tá? Então, eles têm a sua vida toda ou em parte dentro dos limites brasileiro, né? Tanto terrestres quanto aquáticos. Então, os animais silvestres são nativos e os animais exóticos, eles não são nativos, mas estão no Brasil devido à introdução feita pelo homem. Então, a gente tem os animais que a gente considera de espécies de açougue, que são aqueles que a gente tem mais costume, são os animais que a gente tem um consumo mais comum no nosso dia a dia. Então, são considerados animais de açougues os bovinos, os equinos, suínos, ovinos, caprinos, lagomorfos e aves domésticas, tá? E também são consideradas espécies de açougue os animais silvestres criados em cativeiro com inspeção veterinária, tá? Tirando algumas dúvidas já aqui sobre esse ponto. Lagomorfos, para quem não sabe, são coelhos, né? Coelhos e lepres, da família aí dos coelhos. E, no caso, o animal silvestre, ele é considerado uma espécie de açougue quando ele é criado em um cativeiro que tem inspeção veterinária e aquela criação desse animal silvestre é específica para o fim de abate e obtenção da carne, tá? Então, por exemplo, criação de paca para abatedouro, criação de jacaré, né, que também é considerado um animal exótico. Então, animais que não são tão comuns, né, que são animais silvestres, porém eles têm aí uma criação em cativeiro sob inspeção veterinária para obtenção de carne. Então, ele também, nesse caso, quando ele for criado e abatido sob essas condições de inspeção veterinária, não estou falando do sítio do seu Zé, não. Quando é abatido em frigorífico com inspeção, com selo de inspeção municipal, estadual ou federal. Aí ele é considerado espécie de açougue, ok? Bom, e afinal, o que significa carne, né? O que é a carne? Existem vários autores que dão as definições de carne. Eu trouxe aqui a principal, que é prevista em lei, né? Que é a que está no RISPOA, que diz que carnes são as massas musculares e os demais tecidos que as acompanham, podendo ou não ter a base óssea correspondente e procedente das diferentes espécies animais que são julgadas aptas para o consumo humano pela inspeção veterinária oficial. Então,
o conceito de carne pelo Rispoá é este, tá? E aí tem alguns outros conceitos de outros autores que, na verdade, eles acabam dizendo um pouco a mesma coisa. O que muda um pouquinho é que nos outros autores a gente não costuma ver essa parte aqui de inspeção veterinária oficial, tá? E essa parte, ela costuma aparecer, eu nunca vi em uma outra definição que não seja a do Rispoá. Eu trouxe aqui mais duas definições de dois autores diferentes para que vocês comparem os significados e vejam como elas, na verdade, acabam dizendo a mesma coisa. Então, eu tenho esse autor aqui, Gomide, ele tem um livro muito bom, que chama Fundamentos da Ciência da Carne, Ciência e Qualidade da Carne. Esse livro é um livro bem fininho, nós temos ele no IF, e eu uso muito ele para dar as aulas das disciplinas que tratam sobre carne. Ele diz nesse livro que pode-se considerar carne todo e qualquer tecido animal propício ao consumo humano, desde que sadios e obtidos em condições higiênico-sanitárias satisfatórias, tá? Então, ele até cita a questão higiênico-sanitária, mas não fala necessariamente de inspeção veterinária. Mas percebam que, assim como na definição do Rispoá, ele cita que é qualquer tecido animal propício ao consumo humano, e assim como aqui também está falando, as massas musculares e os demais tecidos que a acompanham. Mais para frente, a gente vai entender melhor que o tecido muscular e esquelético é o que mais se configura no que a gente chama de carne e consome como carne, tá? Mas existem outros tecidos que vão sim acompanhar o tecido muscular esquelético e vão fazer parte aí do nosso consumo, que são os tecidos conectivos, tecido adiposo, que é a gordura, e outros tecidos que podem vir, tá? E aqui, esse outro autor aqui, Koblitz, que é um livro também que nós temos na biblioteca do IF, que é o livro de Qualidade da Matéria-Prima para a Produção Alimentícia, é uma coisa assim o nome do livro, muito bom também esse livro. Ele diz que pode-se definir carne como tecidos animais adequados para a utilização como alimento. Por que eles falam adequados? Porque dependendo do tecido, né, esse tecido não pode ser consumido como carne pelos humanos. Mas basicamente é o tecido muscular esquelético, que é o principal, que é a massa muscular, né, que é o mais gostoso também, que a gente chama de carne. E aí sempre a gente tem o tecido conectivo, porque ele faz parte, como o próprio nome diz, tecido conectivo, ele conecta todos os músculos do corpo do animal, então ele sempre vai estar presente. Em partes do animal ele vai estar em maior quantidade, em outras partes em menor quantidade, então a gente pode perceber mais ou menos a presença dele. E o tecido adiposo, que é a gordura, que assim como o tecido conectivo, dependendo da parte do corpo do animal, ele pode estar presente em maior ou menor quantidade, tá? Bom, e aí a gente tem aí as classificações da carne. Classificação da carne é algo que gera aí um pouco de divergência de opiniões entre alguns autores, mas basicamente a principal classificação é baseada na intensidade da cor vermelha, que é o que comumente a gente chama de carne vermelha e carne branca, tá? Essa coloração vermelha da carne, que fazem com que alguns animais possuam uma carne mais avermelhada que outras espécies, ela tem a ver com a concentração do teor de proteínas pigmentadoras presentes no músculo, sendo que essas proteínas vão ser principalmente a mioglobina e a hemoglobina, sendo a mais predominante a mioglobina, porque a hemoglobina é quase toda perdida no abate do animal, porque é feito a sangria. Então, quando a gente faz o abate do animal, a gente escorre o máximo possível de sangue. Então, mais de 90% do sangue é expulso do corpo, porque o sangue pode trazer consequências negativas para a carne. E a hemoglobina está presente no sangue, então quase toda a hemoglobina vai embora, ficando ali alguns vestígios mais em áreas como o coração, o pulmão também, o cérebro, então áreas menos consumidas, digamos assim, né? Algumas nem podem ser consumidas como cérebro. E a mioglobina, ela permanece presente no músculo. Então, basicamente, a mioglobina é a proteína pigmentadora mais predominante na intensidade da cor vermelha. E é baseado na concentração de mioglobina que a gente classifica as carnes como vermelha ou branca, tá? Então, hoje são considerados carnes vermelhas a carne de vaca, de porco, de cavalo, de coelho, tá? Muita gente confunde, acha que coelho é considerado carne branca, mas é considerado carne vermelha. A carne de carneiro e ovinos também.
e a carne de avestruz. Então, geralmente a gente costuma associar carne de aves com carne branca, né? Mas o avestruz é considerado carne vermelha. Então, atentar a isso aí. E são consideradas carnes brancas a carne de ave, né, que é a galinha, na verdade, né, não só de ave, porque o avestruz também é uma ave, mas o frango, né, a galinha, o pato, o ganso, o peru e o peixe, que como eu imagino que todo mundo já deve ter visto a carne de pelo menos alguns desses animais aqui, vocês percebem que existe realmente uma diferença bastante visível em relação à cor de uma carne, por exemplo, de boi para uma carne de frango, né? Então, essa diferença na coloração é devido a uma maior quantidade da proteína pigmentadora mioglobina que está presente nessas espécies animais, ok?